O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fez palestra destacando os 25 anos da Constituição e a estabilidade democrática do país. A palestra aconteceu aqui em Belo Horizonte, na sede da Amages. O Pensamento Jurídico participou e fez uma edição especial do evento. Arnaldo, quais são os destaques dessa obra e a quem ela se destina? Olha, o destaque dessa obra é principalmente o ministro Gilmar Mendes, juntamente com Canutilho, que é um dos maiores juristas nessa área de direito constitucional no mundo. Jurista português, né? Português, exatamente. Ele é de Coimbra, de Lisboa, está fazendo um grande trabalho internacionalmente, como na área de direito público, principalmente na área de direito constitucional, e fizeram uma coordenação trazendo com eles mais 132 grandes autores na área de direito constitucional participando dessa obra. E a quem se destina essa obra? Essa obra se destina mais profissional de direito, ao grande advogado, ao jurista, ao constitucionalista, ao professor que hoje leciona, aos doutorandos, mestrando. É uma obra essencialmente inédita no Brasil e ela tem uma grande semelhança com o antigo Código Teutônio Negrão, que na época era publicado por ele mesmo, mas de uma essência muito boa, que ela vem com notas, referências, indicação. A Saraiva, a editora Almedina e o Instituto Brasiliense de Direito Público está de parabéns em publicar essa obra. Eu, como livreiro, fiquei orgulhoso de ter uma livraria aqui em Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, ficar encarregado dos lançamentos em Minas Gerais. Vou conversar agora com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em exercício, o desembargador Almeida Melo. Desembargador, como é que o senhor avaliou essa palestra do ministro Gilmar Mendes, destacando aí e vinculando até os 25 anos da Constituição à estabilidade democrática do país? Foi um registro importantíssimo, porque o ministro Gilmar constatou que a Constituição de 88 é a mais duradoura dentro do período republicano do Brasil, ou seja, completou um jubileu, permitindo normalidade, sem acontecimentos políticos que a gente chamaria do tipo de golpe, de anormalidade constitucional, de uma crise daquele tipo de revolta popular, de rebelião. O senhor falou que ela seria uma coletânea. O senhor acha que ela estaria na hora de fazer uma revisão, uma reforma, ou ela tem que ter mais vida útil ainda? Acho que não. Eu acho que reforma não é necessário fazer, porque, como eu falei, eu atribuo a duração dela ao fato de ela conter um colchão de acomodação de todos os interesses previsíveis. Na época que ela foi feita, não havia consenso. E o Tancredo, que era quem tinha condições de resolver, havia morrido. Então a forma de fazê-la foi de colocar nela tudo aquilo que quem tinha influência na Constituinte desejava. Ela, portanto, não veio com uma identidade. Ela veio com muitas identidades. E aí, então, ela repousa sobre todos os interesses e ideais. O que houve, eu até falei, foi a felicidade do Brasil ter tido um presidente competente quando o Muro de Berlim caiu, que logo em seguida ele acudiu e realizou as emendas constitucionais necessárias da reforma econômica em agosto de 95. Mas aquele esquema de embromar o povo com reforma constitucional, isso acabou. Ou seja, hoje se fazem, pelo que eu noto, emendas conscientes, emendas que procuram solucionar, procuram traduzir políticas públicas pensadas e, em geral,
conduzidas pelo presidente da República. Converso agora com o anfitrião dessa palestra aqui, desse debate, o presidente da AMAGES, desembargador Herbert Caneiro. Presidente, como é que o senhor avalia essa iniciativa da AMAGES de trazer aqui o ministro Gilmar Mendes e discutir os 25 anos da Constituição? Como mais uma ação coroada de êxito, extremamente positiva a iniciativa, e eu, como disse ao ministro, registrei, fiz questão de registrar, é um feito histórico para a associação recebê-lo aqui, colher dele esses ensinamentos com relação à Constituição da República, que completa os seus 25 anos, com uma visão, como sempre, o ministro Gilmar Mendes tem esse posicionamento público com relação ao judiciário, de não só fazer uma análise crítica da situação, oferecer dados, naturalmente, que possam contribuir, mas mais do que isso, o ministro tem sempre alternativas inteligentes, soluções para os desafios. Foi isso que ele fez aqui hoje, nos concitou a uma reflexão profunda sobre a ordem jurídica brasileira, com um enfoque muito especial no Poder Judiciário Nacional, nos incitando exatamente a ajudarmos com que não só a Constituição Federal se torne cada vez mais solidificada, cada vez mais consolidada, mas que o Judiciário, acima de tudo, nesse contexto nacional, seja um poder que realmente goze de prestígio, goze de autoridade e de legitimidade. Além dessa iniciativa da AMAGES de promover esses debates, qual que é o papel do Judiciário e da magistratura no sentido de fazer valer a letra da Constituição? Bem, o ministro deixou isso muito claro, desde o Supremo Tribunal Federal até o juiz de primeira instância. Os desafios são muitos, a Constituição realmente não só no campo dos direitos e das garantias individuais, mas especialmente no que diz respeito aos direitos sociais, está cada vez mais a reclamar uma ação do Judiciário. E essa ação tem que ser feita de maneira muito consciente, de maneira muito responsável, nos colocando enquanto poder público, nos colocando enquanto operadores do direito, participativo às discussões, inclusive de construção das políticas públicas. Porque o que há no Brasil hoje, em razão de deficiências, especialmente no campo dos direitos sociais, é um demandismo muito grande. O judiciário sendo chamado para tratar de todas as situações. Por exemplo, foi citado a questão da saúde. Boa parte das questões da saúde sendo judicializada, desde o oferecimento de um remédio ou o oferecimento de um leito em UTI. Essas questões cada vez mais estão sendo levadas ao Poder Judiciário. O Judiciário tem respondido na medida do possível, na medida das suas possibilidades. Mas, mais do que isso, mais do que aparelhar o Judiciário para o enfrentamento dessas questões e desses desafios, é preciso que o juiz tenha consciência e se prontifique a assumir um papel mesmo de responsabilidade social e a discutir, sem prejuízo, naturalmente, da sua condição de julgador, da construção dessas políticas, da construção da ordem jurídica como um todo, porque todas essas questões envolvem, como foi muito bem ressaltado, a ordem jurídica brasileira que se faz através da Constituição Federal e das leis brasileiras. O momento para o Poder Judiciário é um momento realmente fulgurante, um momento que está a exigir de todos os juízes brasileiros, de todos os tribunais brasileiros, os tribunais superiores, essa visão. É uma visão crítica, uma visão realmente responsável de todo esse contexto social, mas mais do que isso, de nós, juízes, uma participação política mais ativa na construção da democracia, do Estado de Direito e da cidadania brasileira. Agora eu converso com o desembargador Kildare Gonçalves Carvalho, que é professor de Direito Constitucional da Faculdade Milton Campos, Faculdade de Direito aqui em Belo Horizonte. Professor, desembargador, como é que o senhor avaliou, pelo que disse o ministro em sua palestra, a Constituição tem ainda mais tempo de vida, de validade, ou está na hora de um refazimento?
O que ocorreu foi o seguinte: o ministro destacou com muita propriedade que essa Constituição de 1988, apesar de ter sido passivo de várias emendas, várias reformas ao longo dos 25 anos de existência, na realidade, ela se mantém a sua longevidade em razão de que o núcleo da Constituição, o núcleo duro da Constituição, vale dizer, os princípios da Constituição, os direitos fundamentais, a justiça social que ela projeta e prevê, têm sido exatamente mantidos ao longo desses 25 anos. E destacando ainda uma participação expressiva e significativa da jurisdição constitucional, que é exercida não só pelo Supremo Tribunal, mas por todo o Poder Judiciário do país, pelos juízes de direito, pelos órgãos colegiados, que têm dado uma efetiva contribuição para acudir às demandas que têm surgido da Constituição. E demandas essas que acabam, se por um lado assoberbando o Poder Judiciário, por outro lado, elas acabam por significar que a Constituição está sendo efetivamente cumprida, mesmo porque a falta de providências legislativas, nós temos a atuação efetiva do Poder Judiciário no sentido de implementar muitos dos seus direitos, das suas garantias e muitas das suas normas que não têm ainda sido regulamentadas. Muito obrigado. Bom, ouvimos aí magistrados que participaram da palestra do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal aqui na sede da AMAGES, em Belo Horizonte, sobre os 25 anos da Constituição, vinculando-os à estabilidade democrática do país. No próximo bloco, o ministro Gilmar Mendes nos concede uma entrevista exclusiva para discutir e apontar as razões da longevidade da Constituição brasileira. A gente volta em instantes.